Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero meditar com você sobre o que fazer quando as forças se esgotam. E no Antigo Testamento, o profeta Isaías, ele já nos fala isso em Isaías capítulo 40, verso 31, que diz assim: "Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam." Você já se sentiu como se estivesse caminhando no deserto? Quando o corpo pede para parar, a mente cansa de lutar, a alma parece que está pesando toneladas, a esperança às vezes parece uma miragem diante de uma situação que parece que quer que se apague. Mas existe uma verdade que muitas vezes nós nem imaginamos. Deus é a fonte de toda esperança. Deus é aquele que pode mudar a nossa sorte. A palavra esperar aqui não é uma espera passiva de braços cruzados, é uma esperança ativa, é confiar que Deus está agindo mesmo quando não vemos nada se mover. A águia, ao sentir a tempestade se aproximar, ela não foge. Ela voa para o alto usando a força do vento para se elevar ainda mais. Assim é a nossa fé. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, essa palavra que eu compartilho com você hoje é para gerar fé no seu coração, para que diante de uma luta, de uma tempestade, você não se proste, mas você se erga, você se levante. Por isso que a esperança não é sobre ignorar a dor, é confiar que Deus é maior do que ela. Quando o chão treme, lembre-se que o nosso Deus, Ele é o Deus que controla todos os terremotos da vida. Essa mensagem de esperança é para renovar as nossas forças, porque, como o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 15, verso 13, que o Deus de esperança os encha de toda alegria e paz, enquanto vocês confiam nele, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Deus não é apenas uma fonte de esperança, ele é a própria esperança que renova em nós as forças para que a gente avance, para que em dias em que a gente não sabe para onde correr, se lembrar que o nosso Deus é um Deus que abre portas, é um Deus que renova as forças, é um Deus que reanima. Há pessoas que estão orando por cônjuges, por marido, por esposa, por filhos. Às vezes parece que essa luta ela não vai adiante, ela não vai dar em nada, mas lembre-se, Deus está no controle, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que convence o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho, a nossa filha, aquelas pessoas que amamos. É o Espírito Santo que convence para que eles se convertam e permaneçam, porque não é só converter, é permanecer no Senhor. Deus sabe o prazo, Deus sabe as coisas. É como aquela luta por cura, em que estamos orando por nossa vida ou pela vida de alguém, e parece que o tempo está passando e a mudança não vem, a cura não vem, mas o nosso Deus é Jeová Rafá, é o Senhor que cura, é o Senhor que nos muda a sorte. E nós não podemos parar e desistir, mas temos que continuar crendo que uma hora, como diz lá em Lucas 18, de 1 a 8, como a viúva que está perturbando o juiz, julga a minha causa. E uma hora o Senhor vai julgar a nossa causa de abrir a porta de emprego, a nossa causa de nos dar mais clientes, a nossa causa de nos abrir negócios, a nossa causa de pagar contas que não sabemos como vamos pagar. A nossa causa de ser cheio do Espírito Santo e sentir a plenitude do poder de Deus, nos enchendo da sua presença e nos dando graça para viver, para pensar, para agir, para trabalhar, quando tudo parece que não há mais esperança. Lembre-se, o nosso Deus, Ele é o Deus de toda esperança. Não desista. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Que assim seja esse dia, esse entardecer e esse anoitecer, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.